Eu queria recuperar uns pontos aí, ô Galvão. Beleza, fica à É vontade. o seguinte, o Otângelo, ele vai comentar com um dos amigos nossos, não sei se é alguém que está na janela, mas ele comentou com alguém que a Arca de Noé está, assim, estruturada, é um discurso que está estruturado na lógica, né? E ele citou o princípio de identidade, etc. Mas, evidentemente, Otângelo e demais, que os pressupostos lógicos estão presentes em qualquer narrativa, mesmo na hipótese de uma Matrix, ou do cérebro de uma Cuba, ou da hipótese dos sonhos, ou mesmo em alguns parâmetros do gênio maligno, os pressupostos básicos da lógica, a saber, princípio de identidade, não contradição, pelo menos, eles estão lá. Por exemplo, se eu estou sonhando, eu não posso desobedecer, violar o princípio de não contradição e da identidade no sonho, apesar do sonho ser um estado ilusório, onírico, do ponto de vista da comparação com o estado de vigília. Se eu estiver vendo uma miragem, aparentemente aquele lago não se encontra na minha frente, mas esse lago se dá como objeto de percepção. Então, é óbvio que os princípios lógicos estão ali. O princípio de identidade garante eu, pelo menos, percepcionar o lago, senão eu não teria nem consciência do lago. O que não, de onde não se conclui que o lago esteja lá. Aí é uma lógica mais complexa. É nessa lógica mais complexa, que lida com silogismos que vão chegar numa coerência mais ampla, da necessidade de uma metodologia científica. É nesse sentido que eu acho que o nosso colega diz que a narrativa do dilúvio e outras narrativas literais bíblicas não fazem sentido lógico, porque do ponto de vista dos princípios lógicos, evidentemente que faz. Você não pode percepcionar uma imagem, nem que seja uma imagem apenas produzida na mente, se não houver princípios lógicos ali instanciando essa imagem. Então, de um ponto de vista básico, evidentemente que qualquer narrativa, seja ela pseudocientífica ou não, ilusório, Matrix, etc., tem respaldo da lógica nesse sentido mais profundo. Outra coisa que foi trazido aqui, que eu queria comentar rapidamente, o Nobre Galvão, ele estava também comentando, ele chamou a atenção de alguém aqui, afirmando que nós sim temos cognição, nós pensamos baseados em lógica, mas ele pediu para que o nosso colega justificasse a lógica e que o ponto era esse, como nós conseguimos justificar a lógica. Eu acredito que ele esteja ali trazendo, ali recrutando as questões as condições de inteligibilidade, né? E, só que olha que interessante, basta que nós tenhamos consciência de alguma coisa, a própria consciência de um algo qualquer, de um objeto qualquer, de uma entidade qualquer, por mais simples que seja, a própria consciência, por mais básica que seja essa consciência, independente da existência ou não de Deus, independente de qual cenário de mundo nós estejamos, mas o simples fato de haver algo produzindo uma consciência de algo, seja essa consciência de um objeto interno, cognitivo interno, como uma imagem que surge ali espontaneamente, ou de um objeto pretensamente objetivo, né, do mundo real, a simples percepção desse objeto que se dá para a nossa cognição, a simples consciência dessa percepção, já traz inexoravelmente princípios lógicos. E isso independe de estarmos num cenário naturalista ou não, porque para você percepcionar qualquer coisa que seja, há a condição de estar ali imbuído princípios básicos, como o próprio princípio de identidade. Então, você não precisa ter uma instância divina, porque senão nós teríamos um universo paradoxal, na verdade contraditório, né? E a contradição inexiste em qualquer cenário. Com ou sem Deus, a contradição é impossível, pela própria força de definição do que é a contradição. Então, independente de haver Deus ou não, é preciso que não haja contradições reais. Logo, se eu percepciono alguma coisa, essa coisa não me vem num ato de impossibilidade de contradição, senão ela não existiria. Perceba que isso independe de Deus, senão o próprio Deus não poderia existir. Deixa eu ligar de novo a luz. O próprio Deus não poderia existir, porque a sua existência não se daria espontaneamente, né? Ainda que ele seja sem causa, mas ele tem uma existência espontânea. A existência de Deus não se daria espontaneamente se já não houvesse anterior a ele, anterior entre aspas, né, no sentido de fundamentalidade, a possibilidade, a impossibilidade de coisas impossíveis. Então, portanto, só coisas possíveis vão existir mesmo, independente do cenário de Deus, do cenário de... Porque senão talvez nem Deus seria possível num cenário onde há Deus, né? Então, finalizo esse ponto dizendo,
O simples ato de eu percepcionar alguma coisa, seja lá o que for, ainda que seja só um aspecto mental qualquer, aquilo já traz inexoravelmente princípio de identidade, senão eu não poderia percepcionar. Portanto, isso é uma maneira de, na hipótese naturalista, eu respaldar a lógica,